A imaginação ativa é uma técnica criada por Carl Jung, ferramenta fundamental na psicologia analítica que permite acessar o conteúdo inconsciente e alcançar a totalidade, revelando seu potencial latente. A princípio, Jung relutou em publicar trabalhos sobre o assunto. Em seu primeiro grande artigo sobre o método, ele utilizou termos como método da imagem ou visualização, que mais tarde foi chamado de imaginação ativa. Ela consiste em um diálogo com as diferentes partes de si mesmo presentes no inconsciente. É semelhante a sonhar, porém, ocorre enquanto estamos totalmente despertos e conscientes. Essa é a característica distintiva da técnica. Em vez de entrar em um sonho, entramos em nossa própria imaginação consciente. Permitimos que as imagens surjam do inconsciente e se manifestem em nosso nível de imaginação, da mesma forma que surgiriam em um sonho durante o sono. Se desejamos genuinamente encontrar nossa plenitude, viver nosso destino individual da maneira mais completa possível e descobrir a verdade sobre o nosso ser, independentemente de nossa preferência pessoal, então nada nos auxilia tanto nesse esforço quanto a prática da imaginação ativa. Ela nos permite alcançar o âmbito do inconsciente coletivo, uma busca para descobrir o que é fundamentalmente humano. Jung desenvolveu essa técnica em um período tumultuado de sua vida, no período entre 1913 e 1916, que ele chamou de confronto com o inconsciente, onde procurou uma maneira de obter a cura interna através do poder da imaginação. Ele escreveu: "Foi durante o advento do ano de 1913, 12 de dezembro para ser exato, que resolvi dar o passo decisivo. Eu estava sentada em minha mesa mais uma vez, pensando sobre meus medos. Então eu me deixei cair. De repente, foi como se o chão literalmente cedesse sob meus pés e eu mergulhei nas profundezas escuras." Após uma visão em que Jung encontrou figuras estranhas de sua imaginação em uma caverna escura, ele ficou coberto de um sangue imaginário, sentindo náuseas com sua intensidade. Essas fantasias continuaram, com o sangue sendo um tema recorrente, incluindo visões de milhares de cadáveres e até o mar transformado em sangue. Esses eventos ocorreram pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. O ápice da experiência de Jung com a imaginação ativa está documentado em seus livros negros, escritos entre 1913 e 1932. Posteriormente, ele começou a transcrever essas anotações no Liber Novus, o Novo Livro, também conhecido como Livro Vermelho devido à sua capa vermelha de couro. Este livro contém caligrafia no estilo medieval e representações de suas visões do inconsciente. Jung compartilhou esse livro apenas com alguns amigos de confiança e somente após aproximadamente 50 anos de sua morte, em 2009, o Livro Vermelho foi publicado. Jung se envolveu em uma aventura imaginativa que ele descreveu como seu experimento mais desafiador, ciente de que para um observador superficial pareceria loucura. No entanto, não era uma doença, mas uma experiência consciente e deliberada. Jung permaneceu enraizado no mundo real, com sua família e seu trabalho como psicólogo, sem ser dominado por seu inconsciente. Ele iniciou diálogos com forças que não eram parte de si mesmo, mas sim arquétipos do inconsciente coletivo. Jung considerava a imaginação mitopoética como um intermediário entre a consciência e os diferentes níveis do inconsciente pessoal e coletivo. A alquimia desempenhou um papel crucial na compreensão de Jung sobre a psique. Inicialmente, ele a descartou como um enigma indecifrável, porém, logo percebeu que os símbolos enigmáticos da alquimia tinham a mesma origem que ele estava investigando, o inconsciente. A arte alquímica e suas alegorias são um drama de nossas próprias almas, representando o processo de individuação na roda da vida. O importante na imaginação ativa é deixar as fantasias ou sonhos seguirem seu curso. Jung explicou o processo em uma carta. O ponto é que você começa com qualquer imagem, por exemplo, apenas com aquela massa amarela do seu sonho. Contemple-o e observe cuidadosamente como a imagem começa a se desdobrar ou mudar. Não tente transformá-lo em algo. Apenas não faça nada além de observar quais são as suas mudanças espontâneas. Qualquer imagem mental que você contemplar dessa maneira, mais cedo ou mais tarde, mudará por meio de uma associação espontânea que causará uma ligeira alteração na imagem. Você deve evitar cuidadosamente pular impacientemente de um assunto para outro. Segure-se na imagem que você escolheu e espere até que ela mude por si mesma. Observe todas essas mudanças e, eventualmente, entre na imagem você mesmo e, se for uma figura falante,
Diga o que você tem a dizer a essa figura e ouça o que ela tem a dizer. Para a maioria das pessoas, a dificuldade está em iniciar a imaginação ativa. No entanto, existe um cuidado fundamental que todos devem tomar antes de iniciar a técnica. Algumas pessoas podem estar sujeitas a serem totalmente possuídas pelo fluxo de imagens e não conseguirem sair dela, onde suas mentes se perdem no reino da fantasia e não conseguem encontrar o caminho de volta para o aqui e agora do mundo comum. O inconsciente é poderoso. Se vamos abordá-lo, devemos fazer com respeito e cuidado. Caso não se sinta seguro em realizar a técnica sozinho, é aconselhável consultar um analista junguiano competente antes de realizar essa técnica. No livro Trabalho Interior, usando sonhos e imaginação ativa para o crescimento pessoal do autor americano analista junguiano Robert Johnson, encontramos um guia sobre como realizar o trabalho interno, explorar o inconsciente por meio de sonhos e imaginação ativa, e descobrir as profundezas ocultas de nossa personalidade, enriquecendo nossas vidas. Neste contexto, vamos nos concentrar especificamente em como abordar nosso eu interior por meio da imaginação ativa. A imaginação ativa é diferente da fantasia comum e passiva. Isso é sonhar acordado. É sentar e apenas observar o fluxo de fantasia que se passa no fundo de sua mente, como se você estivesse em um filme. Você não participa conscientemente e, portanto, é um desperdício de energia porque os problemas não são resolvidos. O eu deve entrar no ato imaginativo tão intensamente quanto se fosse uma experiência física externa. É comum perguntar: como vou saber se não estou inventando tudo isso? Como posso falar com alguém que é apenas fruto da minha imaginação? Robert nos diz que é quase impossível produzir qualquer coisa na imaginação que não seja uma representação autêntica de algo no inconsciente. Você não está falando apenas consigo mesmo, mas com seus vários eus. É um ponto principal. As figuras internas são autônomas. Isso é algo que não queremos ouvir, pois é uma realidade assustadora saber que não somos os donos de nossa casa. A imaginação ativa transcende questões pessoais imediatas e pode se manifestar como uma jornada mítica, uma aventura ao reino dos arquétipos. É como adentrar uma terra sombria, assumir uma missão heróica para curar os feridos e ajudar uma rainha inocente. Cada um de nós possui todos os grandes temas arquetípicos em nosso interior, porém, poucos são capazes de realmente se conectar a essa poderosa energia primordial, ao contrário de nossos ancestrais primitivos. A imaginação ativa nos conecta à dança cósmica atemporal dos arquétipos que ocorre eternamente no inconsciente. É uma maneira de descobrir como essas energias universais fluem através de nós como indivíduos e se manifestam de forma única e especial em nossas personalidades individuais. Robert nos dá uma abordagem de 4 etapas sobre como começar a usar a imaginação ativa. Mas antes de começar com o primeiro passo, é importante encontrar uma maneira conveniente de registrar a imaginação à medida que ela flui. Muitos desistem antes de começar porque não conseguem entender isso. Seu diálogo interno deve ser escrito, digitado ou gravado. Essa é a sua principal proteção contra transformá-lo em apenas mais uma fantasia passiva. A escrita irá ajudá-lo a lembrar e digerir a experiência. Você também pode usar um dispositivo de gravação e falar e depois transcrevê-los mais tarde, certificando-se de distinguir-se do ser interior inconsciente. Isso ajuda a permanecer no estado visionário e não ser interrompido por nossas impressões do mundo externo. Use qualquer método que funcione melhor para você. Você não deve tentar enfeitar sua imaginação e fazer com que pareça impressionante, caso outra pessoa o leia ou ouça. É altamente pessoal e é algo que você está fazendo por si mesmo. O objetivo é experimentar e registrar tudo que flui do seu inconsciente honestamente, em sua forma natural e espontânea. Outra coisa importante é o ambiente físico. Deve haver uma sala silenciosa e privada o suficiente para que você possa se desligar do mundo exterior por um tempo, pelo menos meia hora. Você também precisa ficar sozinho. Se você mora com outras pessoas, diga a todos na casa que você não deve ser incomodado. Você deve ser capaz de expressar seus sentimentos e emoções sem se preocupar se alguém está observando ou ouvindo você. O primeiro passo na imaginação ativa é convidar as criaturas do inconsciente a virem à tona e fazerem contato conosco. Toda interação nos ajuda a desenvolver os órgãos de percepção do mundo imaginal. Muitas vezes, temos algo vago e invisível no inconsciente que nos incomoda. Podemos sentir o conflito logo abaixo da superfície, mas não podemos ver o que está acontecendo. Não podemos associá-lo a nada específico. Às vezes é uma raiva inexplicável e flutuante. Não podemos dizer por que estamos zangados ou do que apenas sentimos.
Humores, preocupações, depressões, inflações e obsessões, todos entram nesta categoria. Robert escreve: quando isso acontece, você pode ir ao inconsciente em sua imaginação e pedir ao conteúdo invisível que se personifique. Você pode começar sua imaginação ativa perguntando: onde está a obsessão? Quem é obcecado? De onde vem esse sentimento? Quem é aquele dentro de mim que se sente assim? Qual é a sua imagem? Como ele ou ela se parece? Se você fizer isso, uma imagem eventualmente virá à sua mente. Convidamos as pessoas interiores a iniciar o diálogo, desviando nossas mentes do mundo externo ao nosso redor e focando na imaginação, podemos direcionar nosso olhar interior para um lugar dentro de nós. Então esperamos para ver quem aparecerá. Para convidar as figuras internas, precisamos esvaziar a mente do ego. Limpamos a mente de todos os pensamentos do mundo externo e simplesmente esperamos, com uma atitude alerta e atenta, para ver quem ou o que aparecerá. Se vir alguém, pode começar perguntando: quem é você? O que você quer? O que você tem a dizer? Seu diálogo começa. Entregue-se à experiência e não tente controlar ou empurrar a imaginação em qualquer direção específica. Se você tem um determinado material fantasioso que está em sua mente o dia todo, pode presumir com segurança que ele está expressando um dos principais conflitos em que a energia psíquica está concentrada. Você pode começar indo para aquele lugar específico como ponto de partida para a imaginação ativa. Em vez de observar passivamente a mesma fantasia se repetir continuamente em sua mente, você leva o material adiante. Você também pode iniciar a imaginação ativa incorporando uma das suas figuras internas e assumindo sua consciência, ou fazer seu convite indo a um lugar simbólico em sua imaginação. Robert escreve: para mim, a beira-mar é um lugar mágico que aparece frequentemente em meus sonhos. Quando não sei como iniciar minha imaginação ativa, frequentemente vou à praia em minha mente e começo a caminhar. Inevitavelmente algo acontece ou alguém aparece, e então a imaginação é lançada. Houve alguns dias em que caminhei e quase nada aconteceu. Às vezes você pode cansar de andar, mas geralmente se você for ao lugar interior e procurar, encontrará alguém esperando por você. Jung também descobriu que a imaginação ativa poderia ser usada para ampliar os sonhos. Se você teve um sonho recente do qual se lembra, ou um sonho recorrente, pode estender o sonho imaginando onde ele parou. Dessa maneira, você pode efetivamente continuar seu sonho e interagir com ele estendendo-o. Este é um processo legítimo, pois o sonho e a imaginação vêm da mesma fonte no inconsciente. Isso permite que você continue com a história, passe para a próxima etapa para a qual o sonho está levando e resolva todo o problema. Curiosamente, sonhar diminui drasticamente quando se faz imaginação ativa. As questões que teriam sido apresentadas em sonhos são confrontadas e trabalhadas. Como tal, os sonhos tornam-se mais focados e concentrados e menos repetitivos, pois os sonhos não desperdiçam seu tempo. Jung costumava descrever esse método para pessoas que estavam muito sobrecarregadas por sonhos intensos e frequentes. Você convidou o inconsciente, as imagens surgiram em sua imaginação. Agora você está pronto para começar a segunda etapa, o diálogo. Isso é entregar-se à imaginação e deixá-la fluir, deixar que as figuras internas tenham vida própria. Em sua imaginação, você começa a falar com suas imagens e interagir com elas. Elas respondem de volta. Você fica surpreso ao descobrir que eles expressam pontos de vista radicalmente diferentes daquele de sua mente consciente. Eles dizem coisas que você nunca soube conscientemente e expressam pensamentos que você nunca pensou conscientemente. Para começar o processo de escrita, Jung escreveu que as alterações devem ser anotadas com cuidado o tempo todo, pois refletem os processos psíquicos no fundo inconsciente, que aparecem na forma de imagens constituídas de material de memória consciente. Dessa forma, consciente e inconsciente estão unidos, assim como uma cachoeira conecta acima e abaixo. Ao se concentrar em sua escrita, você se concentra e experimenta a imaginação ativa mais profundamente, protegendo-o de divagar em fantasias passivas que surgem das bordas da mente. Frequentemente, a pessoa interior o levará a um caminho. Se você acha que é errado seguir a pessoa, você tem o direito de dizer. Isso, por sua vez, muitas vezes levará a uma discussão acalorada sobre o conflito entre a pessoa interior e você. O diálogo começou e as diferentes partes do eu estão aprendendo umas com as outras. A maioria das pessoas fala bastante em sua imaginação ativa, trocando pontos de vista com as figuras internas, tentando chegar a um meio termo entre pontos de vista opostos.
até mesmo pedindo conselhos a alguns sábios que vivem no inconsciente. No entanto, nem todo diálogo é verbal. Também pode assumir a forma de imagens que falam com você sem palavras. É importante manter a imagem com a qual começamos e não nos deixarmos distrair por outro material fantasioso. Pode levar dias, semanas ou até anos para que determinada fantasia seja resolvida. Você deve estar presente com seus sentimentos e sentir que isso está realmente acontecendo. Você não é apenas um observador, mas um participante ativo. Também não tente dominar ou manipular a conversa. A imaginação ativa é, antes de tudo, um processo de escuta, seja das palavras, seja das imagens. Depois de tantos anos ignorando as partes de nós mesmos, vendo-as como as características interiores de nossa personalidade, descobrimos que elas têm algumas coisas muito desagradáveis para nos dizer quando finalmente ouvimos. Elas também podem parecer assustadoras e ameaçadoras. Esta é a sua sombra dourada, com a qual você deve lutar para encontrar seu potencial não descoberto. Devemos virar um rosto amigável para o inconsciente. Somente quando os ouvimos humildemente e lhe damos tempo para se expressar, podemos obter novos insights que podem ser integrados à nossa vida consciente. Como Jung escreveu, sabemos que a máscara do inconsciente não é rígida. Ela reflete o rosto que voltamos para ela. A hostilidade lhe confere um aspecto ameaçador. A simpatia suaviza seus traços. O ego é uma pequena ilha cercada por um oceano profundo e invisível de energia, onde grandes forças estão em ação. A imaginação ativa é o mergulho subaquático. Embora nosso ego seja pequeno em comparação, não devemos tomar tudo o que as figuras internas dizem como autoridade final. Isso seria tão unilateral quanto nossa abordagem egocêntrica. A imaginação ativa parte da afirmação de que o inconsciente tem sua própria sabedoria. Não deve ser confundida com a prática de meditação guiada, que busca programar o inconsciente para que ele faça o que o ego quer que ele faça. Não há roteiro, nada é predeterminado, você terá que seguir o seu próprio caminho, o que é assustador e emocionante. Em última análise, você deve trilhar o caminho sozinho. O terceiro passo são os valores e o elemento ético que nosso ego deve introduzir. Ética vem do grego e significa conduta adequada. Por sua vez, deriva da palavra grega ethos, que significa caráter ou espírito essencial de uma pessoa ou povo. Estabelece limites para proteger o processo imaginativo de se tornar desumano ou destrutivo. O universo é incrível e lindo, mas suas forças se comportam de uma forma que é amoral. Eles não estão preocupados, como nós, com os valores especificamente humanos de justiça, serviço aos nossos semelhantes. Esses arquétipos primitivos servem a um reino próximo aos instintos. Eles não têm o superego, comportamento socialmente apropriado. E como as criaturas que surgem em nossa imaginação ativa são personificações das forças impessoais da natureza, somos nós que devemos trazer o ético para a imaginação ativa. Mas nem todos os arquétipos são assim. Alguns podem estar preocupados com os valores humanos, por um sentimento de amor e responsabilidade moral. Existe alguma verdade e sabedoria em todas as figuras que surgem em nossa imaginação ativa, e elas nos ajudam a compensar a unilateralidade do nosso ego. Robert se lembra de um caso em que uma mulher teve um diálogo com o que parecia ser um velho sábio que lhe deu boas ideias. Porém, um dia ele disse a ela para entregar sua bolsa e chaves, simbolizando todos os seus recursos e controle total de sua vida. Robert disse imediatamente a ela para voltar e dizer a ele que ela deveria pegar as coisas de volta. E ela o fez. Infelizmente, depois de um ano, ela disparou e se tornou uma sabe-tudo, tentando dominar todas as situações. Ela foi possuída pelo arquétipo do trapaceiro e seguiu um caminho autodestrutivo. É tanto o dever do ego trazer um senso de responsabilidade para as criaturas do mundo interior, quanto é nosso dever cuidar do bem-estar de nossos semelhantes no mundo exterior. Jung escreveu: as imagens do inconsciente colocam uma grande responsabilidade sobre o homem. A falha em entendê-los ou a fuga à responsabilidade ética o priva de sua integridade e impõe uma dolorosa fragmentação em sua vida. A quarta e última etapa são os rituais. Para trazer a imaginação ativa para fora do nível abstrato, devemos dar-lhe a concretude da experiência física imediata. O passo mais importante de todos é que as imagens do inconsciente encontrem seu lugar e propósito na vida exterior da pessoa. Um ponto importante aqui é não pegar nossos conflitos e impulsos internos e tentar vivê-los externamente. Por exemplo, se um homem está discutindo com sua figura interior durante a imaginação ativa, ele pode iniciar a mesma discussão com sua esposa imediatamente depois.
Ele tentará viver a imaginação externa e literalmente projetando em pessoas externas. Por isso, é importante que não se lembre da imagem do cônjuge, amigo ou colega de trabalho e comece a conversar com a pessoa na imaginação. É confundir a realidade interior com a exterior. Se solicitado, a pessoa interior quase sempre cooperará e alterará sua aparência. Você pode então entrar em seu diálogo com uma sensação clara de que está falando com uma parte de si mesmo, e não com um ser humano externo. Para encarar a experiência, devemos fazer um ritual físico ou integrar o que aprendemos em nossa vida diária. Pode ser passar um tempo sozinho para tomar consciência dos próprios sentimentos, acender uma vela ou incenso, passear e direcionar o olhar para as cores da natureza e do céu, reconectar-se com o mundo físico, ou transformá-lo em algo tangível como desenho, massinha e etc. O ritual de Jung era a caligrafia e a arte do livro vermelho, que o ocupou por muitos anos. Ele levava a sério sua comunicação com o inconsciente e o valorizava muito. Cada ritual deve ser feito sob medida com a matéria-prima do seu próprio eu interior. Mantenha seus rituais pequenos e sutis, e eles serão mais poderosos. Os melhores rituais são físicos, solitários e silenciosos. Esses são os que se registram mais profundamente no inconsciente. O ritual, em sua verdadeira forma, é um dos canais mais significativos para nossa admiração e senso de adoração. É por isso que o ritual surgiu espontaneamente entre os humanos em todas as partes da Terra. É por isso que as pessoas modernas, privadas de rituais significativos, sentem uma sensação crônica de vazio. A eles é negado o contato com os grandes arquétipos que alimentam nossa vida anímica.